Olá, seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana. Uma vez mais será aqui onde a realidade espiritual vai acontecer. Por isso, prepara o seu coração, chame os seus amigos, abra a sua Bíblia e arranje forma de tomar notas porque o apontamento já está no ar. Está bem assim? Nesta época festiva, mais do que o espírito de solidariedade e partilha, é também importante realçar os exemplos inspiradores e os valores que podem ajudar a humanidade a superar-se moralmente. Por isso, neste encontro, iremos estudar o caráter de Jó, tal qual como ele transparece no livro que tem o seu nome. Jó foi um homem admirável. O seu envolvimento direto no grande conflito entre Deus e Satanás ficou a dever-se precisamente à sua retidão moral. Deus conhecia e confiava de tal maneira no caráter moral de Jó que o usou para desafiar Satanás perante todo o conselho do universo. Deus sabia que podia confiar em Jó. Deus sabia que Jó não só lhe era devotado, como também permaneceria fiel até à morte. Podemos assim compreender que Deus tenha permitido que Satanás provasse Jó até ao limite máximo. Nesta disputa entre Deus e Satanás, Jó vai ser o fiel da balança. A estratégia de Deus consistia em mostrar perante todo o universo que Satanás não era o dominador incontestado da Terra, o planeta que ele afirmava representar no conselho dos filhos de Deus. Deus queria mostrar que havia na Terra homens e mulheres que estavam do seu lado, do lado do bem e da justiça. Estes homens e mulheres não aceitavam o domínio usurpador de Satanás sobre o nosso planeta. Eles representavam todos os seres humanos que desejavam colocar-se sob a soberania de Deus e que lutavam por reconquistar o perdido domínio da humanidade sobre o seu planeta. Estes seres humanos procuravam viver de acordo com os princípios moráveis de Deus no temor do Senhor. Ao assim fazer, estavam a declarar publicamente perante todo o universo criado que aceitavam a lei moral de Deus que está na base do governo divino do universo. Ao assim fazer, eles rejeitavam os princípios egoístas e imorais ou amorais que orientavam o governo de Satanás, exercido sobre a terra. Assim, não é por acaso que o livro de Jó começa por descrever elogiosamente o caráter moral de Jó. De facto, o primeiro versículo do livro de Jó começa por estabelecer o retrato moral do herói do nosso livro. Dado que a integridade moral de Jó seria o ponto axial em que se apoiaria toda a história do livro, Moisés começou por descrever o caráter moral de Jó. E ele escreveu: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Capítulo 1, versículo 1 de Jó. O mais interessante é que esta qualificação moral de Jó, realizada pelo narrador do livro, é corroborada pela boca do próprio Deus. Com efeito, quando a reunião do Conselho dos Filhos de Deus, proveniente de todos os domínios do universo, o Criador dirige a Satanás as seguintes palavras: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Versículo 8, capítulo 1 de Jó. Não há dúvida que é uma elevada honra para qualquer homem ser elogiado a propósito do seu comportamento moral e ainda mais pelo próprio Criador. Em que consistia esta excelência moral de Jó? O conceito hebraico que é traduzido de português por sincero é o conceito em hebraico tam. E este termo tem um significado profundo e complexo. Ele significa algo que nada falta, que é completo, que é inteiro, que é perfeito, que é maduro. O conceito hebraico tam é equivalente ao conceito grego teleios, que também significa maduro, finalizado, perfeito. Na Vulgata Latina é traduzido pelo termo latino integer, que significa íntegro, inteiro. Portanto, Moisés e o próprio Deus atribuem a Jó um caráter moral plenamente desenvolvido, completo, íntegro. Mas isto não significa que Jó fosse moralmente impecável, absolutamente sem pecado. Na verdade, o próprio Jó declara ser um pecador. Ele próprio diz que se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Jó 9:20. Quando confrontado com a manifestação de um Deus santo, Jó também confessará: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Está no capítulo 40, versículo 4. No entanto, Jó é declarado perfeito porque tinha atingido o grau de desenvolvimento que Deus esperava dele naquele momento da sua vida. Também é dito que Jó era reto. Este é precisamente o significado do termo hebraico yashar, que nota algo que é direito, justo, reto. Isto significa que Jó não se desviava para os caminhos tortuosos do mal. Ele seguia o caminho reto da justiça. Moisés e Deus também afirmam que Jó temia a Deus. E esta é uma expressão comum na Bíblia para designar uma perfeita lealdade e devoção a Deus. O temor é aqui o respeito que é devido a um Deus santo que rejeita o mal e que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34:7. Finalmente, Moisés e Deus, obviamente, declaram que Jó se desviava do mal. A ideia subjacente a esta expressão é de que Jó evitava o mal como quem evita um perigo grave. Era o temor do Senhor que o levava a evitar cair no mal, pois como diz Provérbios 8:13,
O temor do Senhor é aborrecer o mal. Estes 4 aspectos da caracterização moral que Moisés faz de Jó não são redundantes. Eles complementam-se para formar a imagem de alguém que tinha construído pela graça de Deus um caráter moral extraordinário. E esta perfeição moral ou maturidade construída em processo e em relacionamento com Deus é exemplificada, por exemplo, no comportamento de Jó, quando do seu relacionamento com o sexo oposto. Vale a pena citar integralmente Jó, capítulo 31, versículo 1 a 11, para depois comentarmos. E o texto diz o seguinte: Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou alguma coisa, então semei eu e outro coma e seja a minha descendência arrancada até à raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para o outro e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízos. Ora, nesta parte final do seu último discurso, Jó declara que é inocente em relação a este tema, pois comprometeu-se a não abrigar pensamentos impuros no seu coração, a não viver hipocritamente ou a praticar adultério, mesmo que em forma emocional. Num período da história em que a poligamia era uma praxis, alegando-se a sobrevivência dos povos e tribos, porque em teatros de guerra os homens morriam praticamente todos e estava em causa a sobrevivência, ou simplesmente como hábito cultural, Jó mantinha um relacionamento monogâmico e heterossexual. O primeiro comportamento que ele afirma não ter praticado é o acolhimento de pensamentos impuros. Jó decidiu resolutamente que, ao se conduzir na vida, não fixaria concupiscentemente os seus olhos sobre uma jovem mulher. Assim, Jó compreendia que evitar simplesmente o ato de adultério não era suficiente para ajustar-se ao padrão moral de Deus, para quem tanto o pensamento como as ações devem ser puros. A forma como Jó resolveu enfrentar a tentação da concupiscência foi simples. Ele fez um pacto consigo mesmo, de modo a não deixar que os seus olhos fossem conduzidos pela luxúria. Por que é que ele fez? Porque ele sabia que se abrigasse pensamentos impuros no seu coração, não poderia contar com a bênção de Deus, nem com uma consciência pacífica, pois a impureza, mais de qualquer outro pecado, afasta-nos de Deus, já que o próprio Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal, segundo o profeta Abacuque no capítulo 1, versículo 13 do seu livro. Assim, Jó considerava uma completa presunção o homem manter uma mente impura e ainda assim esperar receber a aprovação e a bênção de Deus. Vemos deste modo que Jó possui uma consciência moral extremamente afinada. Ele também afirma ter evitado cometer adultério com uma mulher casada. Ele declara ser inocente deste pecado. Jó nunca permitiu que o seu coração fosse seduzido por uma outra mulher. O que ele está a dizer aqui é que sempre respeitou os laços do matrimónio do seu próximo. Assim ele nunca rondou a casa de outro homem, esperando que este se ausentasse para então ter a oportunidade de seduzir secretamente a sua mulher. Jó mostra que considera o adultério como um delito pertencente aos juízes, porque tal prática subverte as relações familiares, sobre a qual Deus construiu a estrutura da sociedade humana. De facto, Deus irá legislar sobre o adultério depois de constituir Israel como nação. As normas legais deste Estado teocrático, Levítico 20:10 e Deuteronômio 20:22, irão inclusive impor a pena de morte como castigo pelo adultério, o que mostra bem o desagrado do divino, do julgamento em praça pública em tempos antigos, para o relativismo dos nossos dias. Gradualmente o tempo encarregou-se de responsabilizar atitudes e legalizar o imoral. Somos cada vez mais uns eternos insatisfeitos e cada vez mais físicos. Uma mistura explosiva que nos leva constantemente a situações de risco. É o abraço à mulher do amigo. É a troca de olhares com o marido da amiga. A selfie com a colega de trabalho. O almoço de amizade. As SMS ou as mensagens trocadas. A linha é ténue e perigosa. E muitas vezes parece que gostamos de colocar os dedos na ficha por uma questão de ego e de predisposição sexual. É aí que entra a diferença entre a liberdade e a libertinagem.
Uma consciência moral íntegra ou uma consciência corrompida? Esta fidelidade de Jó nos relacionamentos intersexuais é apenas uma amostra da sua integridade moral. Numa área do comportamento que é tão frequentemente desafiadora, ele regia-se por um elevado padrão moral. O que é que o movia? O temor do Senhor. Por isso não é de admirar que Deus fale de Jó como o meu servo. Jó era verdadeiramente um servo do Altíssimo. Ele procurava reger-se pelos princípios morais da lei de Deus impressos na sua consciência moral. Embora não conhecesse a lei revelada, pois o evento do Sinai ainda não tinha ocorrido, Jó contava-se entre aqueles dos quais fala Paulo quando escreve, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,15. Chegou o momento de concluirmos. A santificação é um processo progressivo de mudança moral realizada pelo poder do Espírito Santo, com a cooperação da vontade humana. A nossa vontade deve ser consagrada a Deus cada dia com diligente esforço. Cada dia é também uma oportunidade para começar de novo, no ginásio da graça de Deus. A inércia produz atrofio, imaturidade e imperfeição das faculdades morais. Em Jesus Cristo a salvação está garantida. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus e o seu sistema de valores. Por isso, queremos também aproveitar a ocasião para desejar-lhe um ótimo Natal na sua presença. Vamos fazer o seguinte. Eu vou orar por si dentro de momentos, mas depois gostaria de convidá-lo a procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa e poderá fazê-lo através do seguinte endereço. Localize a igreja mais próximo, vá até lá, diga que é convidado especial do programa, nosso convidado de honra, e ali vai receber acompanhamento espiritual. Poderá até esclarecer algumas das suas dúvidas e com certeza que se vai preparar para a vida eterna. Felicito pela sua decisão. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por este exemplo inspirador de Jó. O homem íntegro, justo e reto na tua presença. Talvez muitos de nós nos consideremos ainda numa escada iniciática no percurso que estamos a fazer de santificação. Mas te pedimos que nos ajudes a procurar o padrão moral divino. Que nos ajudes a fazer como Jó, a fugir do mal. Mesmo quando os outros não estão a ver. Mesmo quando não estamos a representar diante da sociedade. Te pedimos que nos dês forças para sermos íntegros. Mas se porventura caímos, cada dia é uma oportunidade para nos levantarmos, para voltar a recomeçar. Tu ama-nos como somos, mas não nos deixas como estamos. Nesta época festiva, ajuda-nos a procurar os verdadeiros valores. Não os valores que a sociedade apresenta de uma forma materialista, mas os princípios que nos foram dados como exemplo por Jesus e por estes autores da Bíblia, para que neste novo ano que se vai iniciar, possamos verdadeiramente crescer, procurar esta escala da santificação e poder alcançar o centro da tua vontade nas nossas vidas. São estas as bênçãos que pedimos em teu nome. Amém.